Olá, meu amigo, minha amiga, estamos mais uma vez aqui com a TF, meu nome é Ricardo Galvão, para uma nova dica de direito penal. E a dica é sobre duas infrações penais contra a administração pública. Muita preocupação com a parte especial. Eu sei que a parte geral do Código Penal é muito importante, é fundamental, de fato, mas não deixe de fazer pelo menos uma leitura muito atenta à parte especial do Código Penal brasileiro para a sua prova de OAB. Seja para a primeira fase e até fundamental para quem vai se dedicar a uma prova de segunda fase. Até tem mais realmente responsabilidade no estudo da parte especial, porque afinal de contas a situação concreta que vai ser fornecida na segunda fase será uma situação típica de crime em espécie, e você não pode deixar realmente de conhecer as características de cada uma das infrações penais. E a dica dos crimes contra a administração pública é a diferença entre o crime do artigo 316 do Código Penal, que é o crime de concussão, e do artigo 317 do Código Penal, artigo vizinho, que é o crime de corrupção passiva. Vejam, quando o Código define o crime de concussão no artigo 316, diz que pratica esse crime o funcionário público que exige para si ou para outrem, ainda que fora das funções ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então segure aí, preste atenção, a conduta típica do crime de concussão qual é? Exigir, exigência. A exigência faz parte da estrutura do delito de concussão. Tranquilo? Agora, vá para o artigo 317 e você vai verificar que o crime vizinho, corrupção passiva, se caracteriza quando o funcionário solicita, quando ele recebe ou quando ele aceita promessa de vantagem indevida, direta ou indiretamente, ainda que fora das funções antes de assumi-la, mas em razão dela, diz o artigo 317. Então, o que caracteriza o crime de corrupção passiva do artigo 317 é a conduta do funcionário de solicitar ou a conduta dele de aceitar a promessa ou de receber efetivamente uma vantagem indevida em razão de sua função nos termos do artigo 317. Você poderia ter então dúvida a respeito da diferença entre o crime de concussão e o crime de corrupção passiva, e eu já posso lhe responder dizendo o seguinte: vejam, o crime de concussão do artigo 316 tem uma conduta de exigir, que a princípio deveria ser algo mais grave. Exigir é impor como obrigação, né? Exigir, portanto, não é simplesmente pedir. Exigir é impor como obrigação, determinar um pagamento, determinar a entrega de uma vantagem devida. Quando a vítima age na concussão, diante da exigência do funcionário, ela age impulsionada por medo, por temor. No caso da corrupção passiva, não. Na corrupção passiva, há uma mera solicitação. E solicitação dá a ideia de quê? De pedido. Quem solicita apenas pede. E a vítima atende ou não atende a esse pedido que foi feito pelo funcionário. Então percebam, enquanto na concussão a gente tem a conduta de exigir, na corrupção passiva a conduta é meramente de solicitar, que é que pode haver uma confusão, embora haja, na verdade, duas, né, também aceitar a promessa e receber, mas o que importa para diferenciar é a solicitação, e solicitar é algo mais brando do que exigir. Você não deve estar nesse momento com seu código aí do lado, entendendo, como até hoje eu também não entendo, por que a concussão tem uma pena mais branda do que o crime de corrupção passiva. São as desproporcionalidades do nosso Código Penal, que não é técnico, que não é muito preciso em muitos aspectos. Então, solicitar ao funcionário vantagem devida leva a uma possibilidade de punição de reclusão de 2 a 12 anos. Exigir vantagem devida, que é algo mais grave, tem uma penalidade de reclusão de 2 a 8 anos só. É, na verdade, consequência de uma modificação que ocorreu em 2001 na estrutura do artigo 317, sem que ocorresse igual alteração no artigo 316. E concussão é uma conduta mais grave, né? Corrupção passiva é uma conduta mais branda, mas infelizmente o Código traz essa desproporcionalidade, estabelecendo uma pena mais grave para a corrupção passiva em prejuízo à penalidade estabelecida à concussão do artigo 316. Mas vejam só, para a gente finalizar, outro detalhe muito importante dentro do artigo 316 e dessa conduta de solicitar do artigo 317 da corrupção passiva, que é o seguinte: nessas duas condutas, esses dois crimes são crimes formais.
O que é isso, crime formal? Crime formal é aquele que descreve no tipo penal um resultado, mas esse resultado não é necessário que aconteça para que o crime venha, para que a infração venha a se consumar. Então, o crime de concussão, ele se consuma, assim como a corrupção passiva vai se consumar, com a mera exigência da vantagem no caso da concussão e com a mera solicitação da vantagem na corrupção passiva. Ou seja, a entrega da vantagem ao funcionário não é momento necessário para você caracterizar a consumação da infração penal. A entrega da vantagem ao funcionário não caracteriza o momento consumativo dessas infrações. A consumação acontece na concussão com a simples exigência e na corrupção passiva com a mera solicitação. A vantagem indevida que é fornecida de fato ao funcionário é apenas um exaurimento da infração penal. Então percebam bem, crime de concussão e crime de corrupção passiva, no que diz respeito à sua conduta de solicitar, são chamados de crimes formais. Ou seja, não há necessidade de realização da concretização daquele resultado descrito na norma, já que a entrega da vantagem ao funcionário seria um mero exaurimento da infração penal. Fica a dica sobre essa diferença importante entre concussão e corrupção passiva, uma dica que é fundamental para aqueles que vão se submeter à primeira fase, mas também de fundamental relevância para aqueles que vão se submeter a uma segunda fase da OAB, sobretudo em virtude dessa falta de proporcionalidade, que pode ser um argumento importante para a sua defesa numa peça prática, por exemplo. Forte abraço, bons estudos e até a próxima dica de Direito Penal. Até lá.